filhos são os que fazem e desfazem, e fazem os pais de bobo, para lá e para cá. Não é isso que a gente vê na televisão? Por que será que isso está na televisão? Já parou para pensar isso? Por que é assim? Por que todo marido na televisão é visto como um banana? Por que toda mulher domina o seu esposo na televisão? Por quê? Por que todos os filhos fazem o mesmo com seus pais? Você nunca parou para pensar? Porque é isso exatamente que o diabo quer da nossa sociedade. Por que você acha que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno? Porque a sociedade que nós moramos não sente satisfação nenhuma na palavra de Deus. E os homens escolheram um outro caminho. E é esse caminho que a gente vê nos meios de comunicação, no cinema, não é? Sendo aí propagado por tudo que a mídia produz. É claro que tem coisa boa na televisão, não vamos generalizar ao ponto de dizer que tudo que tem na televisão é ruim, mas preste atenção no geral. Qual é a mensagem geral que se passa? Né? O que nós vemos no comportamento da juventude hoje é de certa forma triste, não é? Aqueles que cresceram num ambiente mais rígido, você se sente um pouco irado até, não é? Ontem nós estávamos na praia com a minha esposa e você vê que tipo de criação que os filhos recebem. E você fica pensando então qual vai ser as consequências disso tudo. Tinha um menininho lá, e eu estava querendo que a minha esposa visse ele se comportar, e não deu tempo, não tivemos chance. Mas quando eu estava indo para o banheiro, a mãe dele e ele estavam bem na minha frente. Eu sei que o menino viu um brinquedo e ele começou a fazer aquela cena porque ele queria que a mãe dele comprasse daquele, né, que outras crianças estavam usando. E ele... E a mãe dele, não, mas você já é maior, aquele brinquedo é para criança. E ele... Não. Daqui a pouco ele puxa a mão da mãe e dá uma mordida na mão da mãe. E qual foi a reação da mãe? Nenhuma. Só continuou tentando levar ele na conversa. Qual é a consequência? Qual será a consequência na vida desse mundo? E que valores nós, como pais, temos passado para nossos filhos? Porque para chegar numa condição dessa que nós vimos aqui no versículo 12, não é uma coisa da noite para o dia. É um processo de más decisões. E não são más decisões dos filhos, são nossas como pais. Quando nós deixamos de disciplinar, quando nós fazemos vista grossa para determinados comportamentos dos nossos filhos, nós estamos cooperando para esse tipo de atitude no futuro. E certamente o que nós vemos hoje na cultura, na sociedade americana, tem a ver com as escolhas que os pais têm feito de umas décadas para cá. Vocês já ouviram falar de Fred Astaire? Acho que é aquele cara que fez aquele filme Singing in the Rain. Já ouviu falar desse cara? Aquele que canta com guarda-chuva, assim, na chuva? Acho que Cantando na Chuva, traduzido para o português, né? Fred Astaire não é um magrinho que dançava também? Ele é dançarino. Né? Mas ele não foi ele que fez esse filme que você falou. Não foi? Então apaga. Volta a fita lá e apaga. Edita. Edita. Eu pensei que era esse cara, mas eu sabia que ele era dançarino. Ele é um dançarino também. Apesar de ser dançarino, ele era sabido também. O cara era sábio. A gente pode usar algo que ele disse nessa noite. Veja só o que ele disse. Eu vou traduzir também. O trabalho mais difícil que as crianças hoje têm é de aprenderem boas maneiras sem ver nenhuma. Entendeu o que ele disse? Há um outro problema aqui. Que para as nossas crianças aprenderem boas maneiras, elas têm que ver boas maneiras.
Para elas aprenderem o que é correto, reto, justo e bom, elas têm que ver isso refletido em alguém. E nós já sabemos, todo pai sabe disso, não adianta você falar e você fazer diferente. Não funciona. Não funciona, porque eles estão ligados no que nós fazemos. Na verdade, o nosso comportamento vai somente afirmar e confirmar o que nós falamos. Não é? Outra experiência que nós tivemos ontem na praia, tinha uma mãe com uma menininha tirando foto, bem na nossa frente, assim. E daí a mãe de repente falou assim para a menininha, de uns 3 anos talvez, 4 anos, né? Faz uma pose agora bem sexy. Essa idade mais ou menos, uns 4 anos. Faz uma pose agora bem sexy. Que exemplos nós estamos dando para os nossos filhos? Que ensinamentos nós estamos dando para os nossos filhos? Qual vai ser o caminho que essa mãe está preparando a sua filha para caminhar? Porque é isso que está na nossa sociedade, fluindo, sem nenhum impedimento por todo o meio de comunicação. A sexualidade, a sensualidade, o sexo livre, o prazer, a busca pelo prazer. É isso que nós temos em todo lugar. Revistas, televisão, jornais, internet, tudo. E os adultos, que são aqueles que deveriam estar dando exemplo, estão entrando junto. E nem se dão conta do que realmente isso é. O que você semeia no coração de uma menina, então, com esse tipo de ensinamento? Você está direcionando ela para o caminho que a sociedade quer que ela corra, que a cultura quer que ela corra. Quando ela crescer, ela vai dar valor ao quê? À aparência, né? Ao prazer pessoal, à satisfação pessoal. Não seria de se espantar se quando ela crescer, ela ficasse chamando a atenção do sexo oposto dessa maneira. E não por aquilo que ela tem dentro dela. Não é? Não pela sua mente, pelo que ela pensa, pelo que ela acha. Não é? Não seria de se espantar se você visse uma menina assim, logo envolvida com muitos namorados. De repente, talvez, já com uma gravidez. Ou então, correndo para uma boa. É claro que talvez você olhe para mim e pense assim, não exagera também, né? Mas, querido, é esse o caminho. O caminho começa aqui. O caminho do pecado começa aqui. Nós somos o que nós pensamos, o que nós acreditamos, como nós vemos o mundo. E começa quando nós somos pequeninos. Por isso que a palavra de Deus diz, ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Em algum lugar, em algum momento, a cultura mudou a cabeça dos pais a respeito da educação dos filhos. Em algum lugar, em algum momento, os pais ficaram muito ocupados ou demasiadamente cansados para educarem corretamente os seus filhos. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Talvez nós não possamos fazer grande coisa pela sociedade lá fora, mas graças a Deus que vocês estão aqui ouvindo nessa noite. Graças a Deus que vocês estão ouvindo e vocês estão dispostos a olhar esse problema com mais seriedade e tomar as atitudes necessárias. Para que os nossos filhos não sejam mais uns comidos por essa cultura que anda aí por fora. Que valoriza o meu, que valoriza somente a aparência, que não se prostra diante de nenhuma autoridade. Nós somos os únicos que podemos mudar isso. Eu queria ler para vocês as palavras
de John Adams. Você sabe quem foi John Adams? Ele foi o segundo presidente dos Estados Unidos. E ele escreveu algo muito interessante aqui. Eu vou ler parte, vou tentar traduzir para você da melhor maneira possível. As fundações da moralidade nacional devem ser depositadas nas famílias. Em vão, escolas, academias e universidades são instituídas se princípios frouxos e hábitos licenciosos são colocados nas nossas crianças nos seus mais novos anos. As mães são as mais importantes instrutoras das crianças e dos jovens. O que esse homem está dizendo? Que a sociedade começa aonde? Começa dentro do lar. Que bons cidadãos começam dentro do lar. Eu quero ler outra coisa que ele escreveu aqui. Nós não temos um governo armado com poder capaz de contender com a paixão humana. Ambição, ira, como é que diz quando a gente fala? Ganância, vão romper com as mais fortes cordas da nossa Constituição, assim como uma baleia atravessa por uma rede. Nossa Constituição foi feita somente para funcionar com pessoas religiosas. É totalmente inadequado para governar qualquer outro tipo de pessoa, ele escreveu. Por que ele escreveu isso? O que ele estava querendo dizer? Ele está querendo dizer é que se nós, seres humanos, não temos algo para reter o nosso comportamento, não temos parâmetros que nos ensinem a viver de uma maneira correta, não há forças armadas, não há constituição de leis que venha a impedir que os seres humanos vivam de uma maneira rebelde ou ainda contra a lei. Isso que ele estava dizendo. E segundo ele, isso tudo começa dentro do lar. Então, chamado para nós, né, pais. No versículo 13, então, esse filho parte. Mas notem uma coisa. Não simplesmente porque queria viver sua vida de sua maneira, mas porque queria se ver livre da autoridade do pai, não é isso? Será que nós estamos errados em interpretar dessa maneira? Será que se ele somente quisesse ter suas coisas e conduzir, quem sabe, os seus negócios, será que ele não pegaria esse dinheiro e ali montaria sua fazenda, teria os seus animais, os seus negócios, os seus servos e tocaria a sua vida? Por que ele se mandou e foi embora para longe do seu pai? Porque obviamente a gente percebe na vida desse jovem uma resistência à autoridade que o pai exercia sobre ele. Ele não tinha nenhum problema em viver junto ao pai, ele tinha problema com a autoridade, seja do pai ou qualquer outra sobre ele. Não é assim o ser humano? Não é assim o ser humano que não suporta estar debaixo de autoridade? Não é essa a história do pecador?